this is Teacher Bella. E hoje, olha só que legal o que a gente vai aprender. Would, should e could. Gente, seguinte. São 3 palavrinhas que muita gente tem dúvida, né? A gente vai aprender como que a gente usa, os casos que a gente usa, né? E vamos ler alguns exemplos e vamos entender as fórmulas, né? Como que eles se encaixam aí na vida do ser humano brasileiro. Ok? Então, let's go! Juntos. Vamos começar. Vamos começar com would, tá? Que foi o que tá lá no nosso primeiro tópico, would, né? O would, ele é usado para falar sobre hypothetical situations, ou seja, situações hipotéticas, polite requests, ou seja, pedidos mais educados, né? Quando você quer pedir alguma coisa, ao invés de você falar do you want some coffee? Would you like some coffee? Né? Então, você usa para poder ser mais formal, mais educado. Past habits, hábitos do passado. E também the future of the past ou the future in the past. Que a gente está no passado, uma situação passada, só que a gente fala de uma coisa que poderia ter acontecido no futuro, mas não aconteceu, ou aconteceu, mas isso não importa. A gente vai entender direitinho. Vamos lá. Vamos ver primeiro hypothetical situations. O que seria, né, os casos de hypothetical situations? Ele é usado para falar de coisas que, tipo assim, são imaginadas, não são reais, porque é hipotético, né, uma hipótese. São situações que podem ou não acontecer, são incertas, condições incertas, e que não são eventos tipo assim, que são verdadeiros, né? Não tem embasamento. Então, a gente usa o would para isso também, né? Para isso, no caso, a primeira coisa. São coisas que, tipo assim, tipo assim, pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão. Você está chutando muito, é hipoteticaço. Esse exemplo que eu vou ler para vocês, por exemplo. I would travel the world if I won the lottery. Nossa, eu viajaria o mundo. Que tá o que você escreveu aqui, né? Eu viajaria o mundo se eu ganhasse na loteria. Geralmente, o would, ele vem, né? Nesses casos de hipótese, ele vem com esse negócio de conditional, né? Os condicionais que a gente estudou. Eu tô com o nariz estupido. I would travel, então eu viajaria. Eu não sei se eu vou ganhar na loteria. Isso é uma coisa hipotética. Isso é uma coisa que, tipo assim, é 1 em 1 milhão. Muita gente aposta na loteria. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe. É muito mais provável que eu não ganhe. Então, é uma hipótese. Ok? Hypothetical situation. Polite request. Então, o que seria o polite request? Seria tipo... para parecer mais educado e menos direto quando você pergunta alguma coisa, sem ser muito forçado ou sem parecer, tipo assim, como se você estivesse mandando a pessoa fazer alguma coisa para você, né? Então, por exemplo, ao invés de falar close the door ou close the window, tipo, fecha a porta, fecha a janela, ou você pode fechar a janela? Can you close the window? Você fala assim, would you close the window? Ou would you mind closing the window? Né? Então, você pode deixar mais encorpado. O would é para trazer essa sensibilidade de, tipo assim, você poderia fechar a janela, né? Você se importa de estar fechando a janela? Na vida real, aqui no Brasil, pelo menos, até assim soaria meio sarcástico, né? Você poderia estar fechando a janela? Aí a gente olha e fala assim, poderia. Uhum. Mas inglês é mais politicamente correto, mas não é político, né? Eu leio polite, eu penso em político. Mas é mais educado, ok?
Past habit. Hábito do passado, né? Past habit. Você pode falar de comportamento ou ações que você tinha regularmente no passado, coisas que aconteciam repetidamente durante o tempo no passado, né? Então, por exemplo, when I was a child, quando eu era uma criança, I would play outside every day. Eu brincava fora de casa, né? Do lado de fora, todo dia. Então, isso é um hábito do passado que você pode usar o would para isso também. Ok? Next. Tá tocando a Ariana Grande aqui no vizinho. Tá ótimo. Adoro a Ariana Grande. What's your favorite artist? Me responde aí nos comentários do vídeo. Ai, queria muito poder conversar com vocês que assistem o vídeo, para vocês me responderem assim, ai, Teacher Bella, eu gosto de fulana de tal, Taylor Swift. Eu também! Aí a gente vai igual dois malucos que falando de Taylor Swift. Future in the past, ou future of the past, né? O que seria o futuro no passado? Seria, tipo assim, uma situação do passado. Eu vou ler a frase primeiro, que eu acho mais interessante. Yesterday, I went to the bakery, and then I would go to the shopping mall. But something terrible happened, and I had to rush home. O que eu tô falando aí? Ontem, eu fui na padaria. E aí, eu iria no shopping. Mas aí alguma coisa aconteceu e eu precisei ir para casa. Então, o que é esse futuro do passado? É você usar o would para falar de planos ou promessas que você fez no passado ou que alguém fez no passado, de algo que você ou alguma pessoa iriam fazer no futuro, só que era um futuro no passado, que é uma coisa que, tipo assim, estava prevista para acontecer, estava já planejada, mas que não aconteceu por algum outro motivo, ou até poderia acontecer, só que você não deixou especificado. Geralmente, tá? Ela é interrompida e não acontece. Mas se, por exemplo, assim, he said he would finish his homework after dinner. Ele disse que ia terminar o dever de casa depois do jantar. Eu não sei se ele terminou ou não. Isso foi o que ele me prometeu. Então, tipo assim, isso continua sendo uma promessa do futuro feita no passado. É uma promessa por uma coisa que ele disse que ia fazer no passado. Se ele fez ou não, depois eu fico sabendo disso. Entendeu? Então, você tem essas duas opções. Você tem a opção de saber se a pessoa fez ou não. Você tem a opção de a coisa ser interrompida, a ação ser interrompida e você não conseguiu finalizar o seu plano, porque alguma coisa aconteceu que não permitiu que você fizesse essa ação. Como tem aqui no nosso exemplo, que é o fato de ter acontecido algo terrível, né? E você teve que ir para casa correndo, e na rush, e não pôde ir no shopping mall, ok? Então, isso é o future of the past, ou future in the past, ok? Very nice. Would, é isso aí. Vamos pro próximo? Next. O next seria o nosso should. Ai, gente, o próximo slide, ele acompanha. Vocês vão ver, vocês vão ter a satisfação de ver o belo design que eu fiz com a bela designer que existe dentro de mim. O should, ele é o quê? Ele é usado, né, para dar conselhos, sugestões, ou para falar de expectativas, né, para futuro não, né, para qualquer momento, mas é para isso. E vamos ver alguns exemplos. Vamos falar de conselho, né? Conselho e sugestão, né, no caso. Ele é usado para dar conselho e sugestão para a pessoa, para
Pra, tipo assim, dizer o que você acha que aquela pessoa deveria fazer se fosse, se tipo assim, se eu fosse você, eu faria isso aqui. Ou então, você deveria fazer isso aqui. Então, tipo, o should é tipo um deveria, né? Você deveria fazer isso aqui. Se eu fosse você, eu faria isso aqui. Entendeu? O faria é o would, né? Se eu fosse você, eu faria isso aqui. Aí é outro caso. Mas no should seria o deveria. Eu acho que você deveria fazer isso. Né? A gente traduz o should para o nosso deveria aqui, em português. Então, o exemplo que a gente tem aqui é... Ui! You should sleep. Quer dizer, né? Para não ficar com sono. You should see a doctor if you are feeling ill. Ill é sick, a mesma coisa que sick, é doente, tá? Você deveria ver um médico se você está se sentindo mal, né? Doente, para baixo, aborrecidinho. Então, você usa o should para isso, né? Você deveria. Expectation, expectativa. Então, o should ele também é usado para falar, tipo assim, que algo está suscetível a acontecer, você está esperando que alguma coisa aconteça, né? E eu vou dar um exemplo aqui agora. Ui! The train should arrive. Ih, perdão, troquei o D é antes. Should arrive by 5 p.m. Então, o trem deve chegar às 5 da tarde, ou por volta das 5, né? O que eu quero dizer? Que o trem deveria chegar às 5 horas, né? Esse é o horário do trem. Se ele não chegar às 5 horas, aí é uma expectativa nossa, porque é o horário que diz na placa, por alguma informação anterior que você teve aí, entendeu? Esse é o should. Eu vou começar a tirar o som, porque eu tenho aqui uma máquina poderosíssima. Agora eu voltei a falar. Que quando eu bocejo, aí vocês não precisam ouvir a cena perturbadora. O meu bocejo é muito alto. Ai, e a gente tá aqui, ó. Ser humano. É isso. Vamos pro could? Could. Could seria o passado de can. Então, o can eu posso, né? Eu posso, não posso? E o could é o quê? É o poderia. É usado para falar de habilidades do passado. I could swim. Eu podia nadar, mas eu não nado mais. Polite requests. Pedidos políticos. Mentira. Pedidos educados também. Could you close the door? Poderia você, gentilmente, fechar esta porta? Possibilidades. Possibilities. I could take you home. Eu poderia te levar para casa, but I won't. Mas eu não vou, porque eu sou má. Exemplos. Vamos falar de past ability. Eita. Guys, I'm so sorry. Eu não sabia que a barra de espaço pulava. Eu cliquei nela sem querer. Vamos falar de past ability. O could, ele pode falar, né, o que uma pessoa foi capaz de fazer no passado. Então, por exemplo, eu vou usar outro exemplo, porque o que tá aí já tá, né? Tipo, when I was younger, I could run fast. Quando eu era mais nova, eu corria rápido. Eu podia correr rápido, né? Era o exemplo que tava aqui. Aqui, pra quem não sabe, eu tenho uma colinha com outros exemplos para poder dar para vocês, né? Porque é óbvio que a gente não pode colocar todos os exemplos aqui a jogo, né? A gente tem que dar outros exemplos. Aí é o mesmo exemplo que estava aqui. E olha que eu nem olhei, hein? É porque eu fiz essa apresentação ontem. Ai, como eu sou muito inteligente.
Eu penso igual a Isabela de ontem, penso igual a Isabela de hoje. Ou seja, tá tudo errado. When I was younger, I could run very fast. Quando eu era mais nova, eu podia correr bem rápido. Hoje em dia, já não posso mais. Então, eu tô falando de uma coisa que é uma habilidade do passado, ok? Polite request. Could you please pass the salt? É diferente de pass me the salt. Tipo, me passa o sal. O could you please pass the salt é tipo assim, poderia me passar o sal? Obrigada. Então, could you please? Could you. Você juntou could com you e fica could you. Please pass the salt? Aí a pessoa fala, yes, of course. Darling, would you like some tea? E o último é o possibility. O possibility você pode usar em alguns casos, gente. Você pode falar de alguma coisa que pode acontecer, de uma coisa que foi possível, de alguma coisa que você não tem certeza, mas tem alguma chance de acontecer. Tem um potencial, né? Exemplo. It could rain tomorrow. Pode ser que chova amanhã. Pode chover amanhã. Mas pode ser que não chova também. E é isso aí. Ok? Então, possibility. Ah, mas e a possibilidade de algo que poderia ter acontecido? Ah. Aí você teria que usar com o present, o have, né? I could have rained today. Poderia ter chovido hoje, mas não choveu. Uma pena. Então, o could ele é para isso. É para você dizer uma coisa que tem possibilidade de acontecer, ou teve, mas não aconteceu, ou até quase aconteceu, mas sei lá, foi meio que uma coisa sem embasamento, né? Uma possibilidade, como diz o nome. Vamos falar das estruturas? Gente, estrutura afirmativa, negativa e interrogativa do would. Vamos lá. Affirmative. Subject, would, base verb. Então, she would go. O resto é história. Ela iria. Aí, só para vocês saberem uma coisa muito importante do would, que isso não acontece no should e no could, tá? Isso só acontece no would. É importante você saber. O would, ele não tem uma tradução sozinho. Ele meio que transforma o verbo. Então, tipo assim, não vai ser o can, por exemplo. O can é poder. Então, tipo assim, eu posso cantar ou eu sei cantar. Ele tem uma tradução, é saber. Can, I can sing. Eu sei cantar. O can, por exemplo, tem uma tradução. I could, eu sabia correr, eu podia correr. Então, o could, ele tem uma tradução. O would, ele não tem uma tradução. O would, ele adiciona o ia ao final do verbo. Né? Uria, no caso, não, o ia, literalmente. Então, por exemplo, se o verbo é travel, olha o terceiro exemplo, travel, que é viajar. Você bota o would na frente, não é mais viajar, é viajaria. Entendeu? Então, ele meio que transforma o verbo, ele não é traduzível. Apesar disso, é uma palavra que você tem que colocar ali para poder encaixar e fazer a frase. Então, mas se você quiser falar de um jeito só estranho para poder você entender de onde que isso surgiu, seria tipo assim: eu iria viajar mais frequentemente se eu pudesse. Eu viajaria mais frequentemente se eu pudesse. Então, tipo assim, iria viajar. O would é esse iria. Só que a gente não fala assim. A gente junta o ia com o verbo. Por isso que eu acho importante falar isso para vocês. É muito mais comum você ver essa tradução. Então, she would go. Go é ir. Ela iria. You would learn. Learn é aprender. You, você aprenderia. Ou você iria aprender. Então, eu gosto de explicar essa questão da modificação do verbo.
Vamos ver a negativa. Negative. Subject, would not, ou então a contração, que olha que engraçada a pronúncia. Wouldn't. Mas, na pronúncia americana, o D ele é quase imperceptível. Wouldn't. Wouldn't. I wouldn't do it. I wouldn't. Wouldn't. Vira como se fosse um R. Wouldn't. Wouldn't. I wouldn't do it. Wouldn't. Acaba no N, inclusive. O T, ele não sai e nem o D. Ele vira um R. Então, fica tipo assim. Wouldn't. 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 Então, por exemplo, olha o primeiro exemplo. E aí vem o verbo, né? Base verb. Então, olha lá. She wouldn't eat that. Ela não comeria isso. She wouldn't eat that. E se você quiser saber a outra pronúncia, she wouldn't eat that. Né? Porque aí vem a pronúncia mais britânica. You wouldn't believe what happened. You wouldn't believe what happened. Ok? Nossa, você não acreditaria no que aconteceu. You wouldn't do that if I were you. No, I wouldn't do that if I were you. Eu não faria isso se eu fosse você, né? Interrogative. Aí, na interrogativa, a gente faz muito parecido com todas as estruturas gramaticais que a gente conhece, né? A gente inverte a ordem. O would vai lá para frente, o sujeito vem para o meio e o base verb fica no lugar onde ele sempre esteve. Então, fica, would she agree to the terms? Ela concordaria com os termos? Ou, concordaria ela com os termos? Iria ela concordar com os termos? Se a gente fosse traduzir assim, lendo palavra por palavra, a gente ia se danar-se, né? Então, tipo assim, olha o segundo exemplo. Would you like some coffee? Iria você gostar algum café? Nunca que a gente fala isso, né? Então, tipo assim, gostaria de um café? É exatamente isso que significa. Would you like some coffee? Gostaria de um café? All right. Would I ever lie to you? Eu mentiria para você? Mentiria sim. Ok? Então, essas são as estruturas do would, as básicas, ok? A gente tem os usos com outras estruturas, mas a estrutura dele é essa aqui. Ele se encaixa em várias outras gramáticas. Dá para usar ele com os condicionais, dá para usar o would, o could e o should. Muitas vezes eles estão... O could mesmo está no segundo condicional. O would, ele é do primeiro condicional. O would, ele também aparece, às vezes, com o presente perfeito, né? Would have done. Eu teria feito isso. Então, você pode ver o would em outras estruturas gramaticais. Ele é bem versátil. Mas o jeito básico de usar ele é esse aqui, ok? Então, é importante você entender sempre a base primeiro, para depois você ir firulando em outros lugares, alright? Então, let's go. O should. Vamos ver as estruturas. Affirmative. Subject, should, base verb. Gente, basicamente, as estruturas são iguais, tá? Eu só vou meio que ler os exemplos, mas eu já vou ler as estruturas de todos com vocês. Negative. Subject, should not, or shouldn't. Shouldn't or shouldn't. Base verb. Interrogative, should, subject, base verb. Exemplos de affirmative. She, subject, should study, base verb. She should study for her exams. Ela deveria estudar para os testes, né? Para os exames dela. You should take a break. Você deveria dar uma segurada. Traduzindo para o carioquês. Você deveria dar uma segurada. Ou você deveria dar uma pausa. I should get more exercise. Ou I should do more exercise, né? Eu deveria me exercitar mais, né? Negative. She shouldn't waste her time. Ela não deveria perder o tempo dela. Waste é perder, tá?
Porque vocês devem pensar assim, uai, mas spend também não é parecido com waste? Porque eu posso waste money e spend money, né? Isso é uma conversa para outra hora, mas eu já vou dar uma dica aqui. O spend é gastar dinheiro, waste é desperdiçar, perder, sabe? Então, ela não deveria desperdiçar o tempo dela. You shouldn't stay up so late. Você não deveria ficar acordada até tão tarde. I shouldn't eat so much junk food. Eu não deveria comer tanta besteira. Junk food é comida gordurosa, besteira, fast food, né? Interrogative. Should she call him back? Deveria ela ligar para ele de volta? Ou ela deveria ligar para ele de novo? Faz isso não, amiga. Move on. Should you be working right now? Você deveria estar trabalhando agora? Should I apologize? Ai, será que eu deveria pedir desculpa? Eu deveria pedir desculpa? Should I apologize? Yes, always apologize. Se você acha que fez besteira, se você está se perguntando isso, é porque você tem que se apologize sim, tá? Apologize é pedir perdão ou pedir desculpa por um erro que você cometeu. Alright? Então, o should, as suas formas bases são essas. Novamente, ele se encaixa em outras estruturas, tipo... outras estruturas, que eu já esqueci completamente quais, mas ele se encaixa, mas essa é a estrutura básica dele sozinho, como amor próprio, né? E o could, o nosso queridão. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais o could do que vocês conhecem o should e o would. Que vocês usam mais o could e que vocês já ouviram em músicas, tipo... Could you be loved and be loved? Do nosso querido Bob Marley, né? Então, vamos ler de novo as estruturas affirmative, negative e interrogative e depois a gente lê os exemplos. Affirmative. Subject, could, base verb. Subject, she, could, base verb, dance. Negative. Subject, she, could not, ou couldn't, né? Se você quer botar o som do R, couldn't. E base verb. Então, she couldn't understand. Interrogative, could. Subject, base verb. Could she have? Could she have made a mistake? Só para vocês entenderem, eu paro no have antes para vocês entenderem que o verbo acaba ali. O resto é complemento. Você tem que complementar, porque senão fica tipo, could she have? Fica meio que tipo assim, ela poderia ter o quê? Sei lá, eu acho que fica meio sem sentido. Então, tipo, você precisa completar a frase. Mas o complemento viria logo depois do base verb, ok? Na estrutura. Vamos ler outro exemplo, então, de cada uma. Affirmative. You could help me with this. Não, botei no lugar errado. Sorry. De baixo. I could swim across the lake when I was younger. Eu podia nadar pelo lago quando eu era pequena, quando eu era mais nova. Então, é aquela questão que a gente falou, né? Uma coisa que você conseguia fazer no passado, você não consegue fazer mais. Eu nunca consegui, né? Nadar, sim, eu fiz natação, sei fazer crawl, só. Negative. You couldn't see the sign from there. Você não poderia ver o sinal de lá. Could you do me a favor? Interrogative. Could you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Então, o could é isso, gente. Gente, e é só isso. Tem como ser mais fácil? Acho que não. Eu acho que com essa aula vocês entenderam o que é o would, o should e o could. Mas qualquer coisa, rewatch it. Pode assistir várias vezes, porque vocês têm essa aula para vocês. E baixa o PDF, e faz o joguinho, e treina, e kisses da Teacher Bella. E see you next lesson, babies! Mwah!